Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema legal, que particularmente me interessa muito e interessa a todos os moradores de São Paulo e também de todos os centros urbanos, que é a questão dos nossos rios. A gente convidou hoje Juliana Alencar, que está organizando o segundo simpósio de revitalização dos rios urbanos. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, boa tarde. Juliana, eu queria começar a perguntar para você por que revitalizar um rio urbano? Então, é uma pergunta que a gente às vezes fica se remoendo, né? Por que revitalizar um rio? Já não está bom do jeito que está, né? Então, quando a gente pensa em planejamento das águas, né, em gestão dos recursos hídricos, a gente fala em sempre promover o uso múltiplo do recurso hídrico. Então, o que é o uso múltiplo, né? É tentar extrair das águas tudo que ela pode oferecer. Então, abastecimento de água, navegação, geração de energia, recreação, manutenção da biodiversidade, né? Que a gente acaba esquecendo disso. Então, por que não ter todas essas funções ecossistêmicas dentro das cidades, né? Por que só limitar o uso do rio a escoamento de água de chuva, a esgoto? Então, por que não ter um rio limpo, que não cheira mal, que a população possa acessar no fim de semana, através de áreas de lazer, possa até valorizar a paisagem como um elemento natural bonito? Então, é basicamente isso, promover um uso múltiplo do curso da água, né? Não limitar esse só do escoamento de esgoto e drenagem. Juliana, deixa eu te fazer uma pergunta que não estava aqui na nossa pauta, mas é que eu acho um negócio legal. A gente sempre ouviu falar, tem um projeto, acho que do governo do estado de São Paulo, de recuperação dos córregos, limpeza, de você desenterrar os córregos. Existe algum exemplo em algum país que eles desenterraram os córregos e isso foi encarado como uma política de governo por alguma cidade? Sim, a questão dos córregos ocultos é uma questão bem polêmica, né? Porque a gente construiu a cidade usando os fundos de vale como avenidas e até ocupando mesmo com edificações. Então, nesse processo, muitos dos cursos da água dentro da cidade foram canalizados em galerias subterrâneas. E aí, quando a gente pensa em revitalizar os cursos da água e trazer uma nova vida a eles, e os cursos d'água que estão ocultos na paisagem, né? Então, tem iniciativas relacionadas a isso, mas eu acho que as iniciativas que estão mais avançadas e mais consolidadas ainda não chegaram em cursos d'água que estão em galerias subterrâneas, como, por exemplo, né, sobre a 23 de Maio, grandes avenidas de São Paulo, o Pirajussara, né, que são cursos d'água mais problemáticos, né? A gente tem uma iniciativa bem interessante, que é a parceria entre Prefeitura e Estado, que é o Córrego Limpo, né? O programa Córrego Limpo. Exatamente. Então, a Sabesp, em parceria com a Prefeitura aqui do município de São Paulo, tem atuado em pequenos córregos dentro do município, consolidando o sistema de esgotamento sanitário e fazendo intervenções no canal, na regularização das margens, retirada de ocupações irregulares e etc., para que esse curso d'água possa ser despoluído e não seja, né, um ponto de degradação na paisagem. Mas essas ações ainda estão muito localizadas nos pequenos cursos d'água, né? Acho que, se eu não me engano, está na 4ª etapa o programa e vários exemplos de sucesso, né, principalmente onde teve uma integração com a população, como, por exemplo, o córrego Ibiraporã, onde teve, além das intervenções de consolidar o sistema de esgotamento sanitário, retirar lixo do córrego,
regularizar as margens, a população foi chamada para o processo, então ela participou ativamente, então de diversas formas, através de oficinas de educação ambiental, através de plantio coletivo, limpeza comunitária do córrego, então foi muito interessante porque a população de fato abraçou o córrego. Na verdade você cria um parque, né? Sim, criou-se um parque linear, então tem toda uma integração bacana da população que mora na margem do córrego, né? Então eles vão até o córrego, né? Alguns adotaram uma parcela da margem do córrego para criar horta, cuidam, né? Avistam passarinhos. Então, se você frequenta o córrego lá, eles sempre estão interessados em saber se a qualidade da água do córrego está bacana, né? Mas, por outro lado, tem iniciativas que foram meio fracassadas, porque não teve todo esse envolvimento. Então, depois das ações do programa, mesmo tendo pontualmente resultado na despoluição, a população não estava muito integrada e voltou a degradar o curso d'água. Agora, Juliana, eu como leigo no assunto, assim como todo mundo de casa, para você limpar o córrego, a ação principal, pelo que eu entendo, é você canalizar o esgoto que é jogado, a principal ação, não é isso? A gente tem dois grandes problemas nos cursos d'água, nas áreas urbanas, que é o esgoto e os resíduos sólidos, né? Além de outras parcelas que acabam ficando mais ocultas. Mas, basicamente, esgoto e resíduos sólidos. Então, esgoto é uma iniciativa que depende aí do poder público. Então, a concessionária executar redes coletoras, levar o esgoto para tratamento, identificar ligações clandestinas, né? Porque o que acontece muito tem a rede de esgoto, mas, né, por desconhecimento da população, acaba ligando a rede de esgoto na galeria de drenagem, né? Uma ligação domiciliar. Então, né, a concessionária tem esse papel de, além de implantar as redes que coletam esgoto, verificar se não existem ligações cruzadas entre o esgoto e a drenagem. Porque não adianta nada a gente ter o sistema de esgoto, ter o sistema de drenagem, mas se na drenagem está chegando esgoto, vai parar no rio de qualquer forma. Entendi. E aí outra coisa é uma medida mais não estrutural, né? Que hoje a gente tem, principalmente na cidade de São Paulo, a gente tem um sistema de coleta de resíduos nas áreas, né, que a gente fala na cidade formal, que é bem consolidado. Mas o que acontece muito é o descaso da população, a gestão inadequada do resíduo doméstico, né? Não acondiciona direito o resíduo, ele acaba sendo depositado na rua e para no córrego. É a população que joga mesmo lixo no chão, e aí não tem segredo, né? Choveu, vai para o córrego. Então, assim, né? Depende muito dessa questão estrutural da concessionária, da prefeitura atuar, implantando infraestrutura, mas também depende da população sendo consciente, ajudando no processo e na manutenção do rio. Quer dizer, Juliana, não é uma coisa tão simples assim, porque você está falando essa história da drenagem, se for misturada com o esgoto, tem que fazer um mapeamento de tudo, é isso? Sim, isso é uma coisa que o Córrego Limpo atua com bastante ênfase, né? Que não é só ter a rede, muitas vezes tem a rede, mas a gente tem as ligaçõezinhas cruzadas clandestinas, né? Eu sempre falo, não é maldade do usuário, né? Às vezes ele não sabe mesmo que é uma rede de esgoto e uma rede de drenagem. E aí ele faz de repente, um cômodo novo na edificação, vai ter um banheiro, ele vai fazer a ligação domiciliar, encontra a galeria de drenagem e efetua uma ligação. Entendi. Então, né, para ele está tudo certo, mas está errado, né? Porque está lançando o esgoto na drenagem e o caminho final da drenagem é o rio. O curso d'água. Agora, Juliana, essa história de você não misturar o esgoto com drenagem, mesmo assim, isso deve ser uma coisa da legislação recente, porque acredito que antigamente devia ser tudo uma coisa só, não é isso? Que antigamente os sistemas era bem mais precário, né? A gente falava que era o sistema higienista, né? A gente só queria afastar o esgoto da nossa vista, né? A gente não pensava muito nessa questão de degradação de curso d'água, de impacto a jusante, enfim. Então, mas a gente, né, você adotou esse sistema separador total, né, que a gente chama, que a gente tem redes que transportam só esgoto e redes que transportam só água de chuva, muito tendo em vista nossas condições climáticas, né? A gente tem verões, principalmente aqui, né, no Sudeste, que são muito intensos, né? A gente tem chuvas muito intensas, então lidar com esses volumes de chuva que mudam muito, né? No verão chove muito, no inverno chove pouco. Se a gente tivesse um sistema que transportasse tudo para tratamento, seria muito complicado lidar com isso, porque no inverno a gente teria uma vazão muito pequena para tratar e no verão uma vazão muito grande. Entendi. Então é difícil, né, operar um sistema desse tipo. Então a gente acabou adotando esse sistema separador, onde a drenagem vai para o rio, o esgoto vai para tratamento, né? Mas, lógico, tem exemplos nos Estados Unidos, na Europa, que é o sistema unificado, eles tratam tudo, então é mais fácil gerenciar os processos que degradam o rio. Mas,
na maioria dos casos, eles não têm essa flutuação de chuva, né? Geralmente a chuva é constante ao longo de todo o ano, então é bem mais fácil, né, pensar numa vazão constante do que tratar no inverno e depois tratar 15, 20 Entendi. de vazão no verão, né? O programa Nova Cidade de hoje entrevista a Juliana Alencar, que está organizando o 2º simpósio de revitalização de rios urbanos. Juliana, nosso tempo voa, é bom você falar sobre o simpósio. Sim, sim. Então, o simpósio é uma iniciativa muito bacana. Então, a gente tem uma malha hídrica muito rica nas cidades brasileiras, né, principalmente aqui no Sudeste, e a gente tem um descaso histórico com as águas dentro das áreas urbanas. Então, cada vez tem se falado mais de como trazer esses rios de novo à vida. Então, dentro desse contexto, né, que já se fala muito, já se faz muito fora do país, a gente tentou, né, trazer isso para a nossa realidade e trabalhar um pouco quais são as técnicas para que isso aconteça, como fazer isso da forma mais eficiente. E aí o simpósio vem, né, como resposta, reunindo profissionais da área, estudantes que estão tentando aprender sobre o tema, até a sociedade civil. Para quem quiser participar ou para quem quiser ficar sabendo, como ele faz? Acessar o site, né, que é 2º Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos, né, a sigla, acho que vai aparecer na tela. Lá tem programação, como é feita a inscrição e tudo mais. O evento, né, é aberto para qualquer tipo de público, né, não tem restrição de... Qual vai ser a data? Vai ser dia 26 e 27 de outubro, né, quinta e sexta, dia todo, das 8 às 5 da tarde. Uma mescla de palestra, apresentação de trabalhos técnicos, então bastante coisa bacana, né, sendo trazida, novas técnicas de tratamento de água de chuva, de esgoto, técnicas de como revitalizar de fato o rio, né, trazer novos elementos vivos, exemplos, né, nacionais, internacionais, do que tem sido feito nessa área, né? A gente tem exemplos muito bacanas, Córrego Limpo, tem o projeto Jaguaré, que foi concluído recentemente, que está em fase de projeto, buscando fundos para que se viabilize. Então tem bastante coisa bacana que vai ser falada no evento, que vale a pena conferir. Mesmo quem não é tão da área, não é engenheiro, não é arquiteto, vale, né? É um tema de interesse de todo mundo, é uma coisa tema legal. cívico, né? Bem interessante. Agora, Juliana, em relação especificamente a você revitalizar um rio urbano, quanto tempo demora, por exemplo, para revitalizar um rio como o Rio Pinheiros? Quanto tempo demora para fazer isso? Então, eu sempre falo que depende muito do quanto você tem para gastar, né? Entendi. Se você dispõe de muito capital, a coisa anda mais rápido. Agora, se você tem limitações, a gente anda mais passinho de tartaruga, né? Então, a gente precisa resolver todas essas questões que não são triviais, né? Consolidar o sistema de esgotamento sanitário, que é fornecer rede para todo mundo, coletar esse efluente e levar para tratamento. Além de tudo, resolver a questão das ligações clandestinas, resolver o problema de lixo na cidade e, além de tudo, integrar as várzeas, né? A gente tem várzeas muito restritas, pensando no Pinheiros, né? A gente tem hoje, né, recentemente, tem uma ciclovia agora, então você consegue ver o rio, né? Até bem pouco tempo atrás você nem conseguia. A sua chance de ver o rio era passando de carro pela marginal. Pela ponte. Né, hoje a gente tem pelo menos uma ciclovia, não é muito agradável o cheiro quando você frequenta ela, mas a gente consegue ter um acesso, né? Então, tendo água limpa e tendo estruturas de lazer, a população vem, né? Não é à toa que a ciclovia está sempre cheia, né? São Paulo tem uma carência imensa por áreas de lazer, né? Então, é só abrir espaço que a população se apropria. Agora, Juliana, creio que São Paulo deve estar anos-luz em relação ao resto do Brasil, né? Em relação ao tratamento dos seus rios. Como é que é o panorama nacional? A gente tem casos bem dramáticos e não precisa nem sair do estado, né? Dentro do estado mesmo tem municípios que coletam taxas baixíssimas de esgoto, então 10% de coleta e 0% de tratamento, não precisa andar muito longe, né? E aí quando você sai de São Paulo a coisa, né, piora muito mais, né? É bem real isso da gente encontrar municípios que coletam 0% e tratam 0%. Coletam 50% e tratam 20%. Então, a gente ainda tem muito que avançar em saneamento no país, né? Juliana, sabe uma pergunta que me ocorreu agora? Que para você, pelo menos, pode parecer uma pergunta meio idiota. Não, mas eu vou te fazer. Como que o rio Tietê, ele sai daqui sujo e uma certa hora ele fica limpo? Se não existe tratamento. Como que é essa mágica? Então, a gente diz que a bacia hidrográfica ela tem serviços ecossistêmicos valiosos. E um deles é reciclar a água. Então, não tem muito... né, o próprio sistema ele sabe lidar com cargas poluentes, né? Só que
ele sabe até certo ponto. Quando o rio passa pela cidade de São Paulo, ele recebe uma carga poluente tão grande que satura a capacidade dele de degradar matéria orgânica, degradar cargas poluentes. Então, ele morre, ele fica sem ar. Mas, à medida que ele vai evoluindo, vai indo ao longo do estado, essas cargas vão deixando de acontecer, né? Ou são lançadas em menor quantidade, e ele consegue tratar essas cargas, né? A gente chama isso de autodepuração, né? Então, o curso d'água consegue se auto-recuperar. A gente só tem que parar de lançar carga poluente, né? Como o caso do córrego limpo. Eles não fazem nada, eles só tiram o esgoto. Então, antes de tirar o esgoto, degradado. Um mês depois de tirar o esgoto e o lixo, o rio está limpo, a aguinha está lá, transparente, dá para... visualmente é super benéfico o tratamento. O que eles fizeram? Nossa, aplicaram uma super bactéria? Não, eles tiraram o esgoto. Não tem muito segredo, né? O rio ele tem essa capacidade de autodepuração. Se a gente simplesmente parar de lançar o esgoto, não precisa fazer mais nada, ele se auto-recupera. Agora, Juliana, existe algum exemplo no Brasil de um rio que foi despoluído? Existe um exemplo muito bacana, que é o córrego dentro do Jardim Botânico. Então, vamos pensar, até pouco tempo atrás, na década de 70, a gente tinha um córrego dentro do Jardim Botânico de São Paulo, que estava numa galeria subterrânea e poluído por esgoto. Eles abriram... Eles abriram o córrego, retiraram os esgotos, retiraram todas as cargas poluentes e renaturalizaram, né? Que a gente fala, a revitalização é um passo, né? A gente recompõe algumas funções do sistema, mas não necessariamente volta a uma condição original. Eles foram além disso, eles chegaram a uma condição de renaturalizar o rio, eles trouxeram o rio para uma condição natural. Então, hoje tem peixe, tem flora associada ao sistema. É lindo, quem vai lá e vê o córrego não imagina, né? Se não é da área, não imagina que há tão pouco tempo atrás ele estava totalmente oculto. Você entrava no Jardim Botânico, não dava para ver o córrego. Então, é um exemplo assim, fantástico, né, de como a gente consegue fazer isso, né? Agora, Juliana, como é que você reorganiza a coleta de esgotos nas residências? Isso é necessário? Como é que você faria para fazer essa reorganização e o que seria essa reorganização? Então, a coleta residencial, ela tem algumas limitações que precisam ser revistas, né? Como a questão da gente lançar ainda lavagem de piso no sistema de drenagem, né? Por exemplo, você vai lavar o seu quintal lá com as fezes do cachorro e etc. Essa água, se você não fez um sistema bem concebido, ela pode ir para o sistema de drenagem. Ou, por exemplo, estou efetuando a pintura de uma parede da garagem e vou lavar o piso depois externo da residência, isso pode chegar no sistema de drenagem. Então, é um problema que, quando a gente realmente resolver a questão do esgoto sanitário no córrego, a gente tem que repensar como é feita a instalação hidráulica dentro da residência para que, de fato, nenhum tipo de efluente chegue na rede de drenagem. Então, mas a rigor, né, as instalações são feitas de acordo com as normas, né, que infelizmente tem uma fiscalização limitada e a gente não sabe exatamente o que o proprietário executa dentro da edificação, porque é a responsabilidade dele. Então, né, no futuro, quando as coisas avançarem, a gente de fato controlar o sistema público, a gente tem que ter um olhar dentro da residência, assim. Agora, Juliana, você, numa das respostas anteriores, você falou sobre a ocupação que as grandes cidades fazem das várzeas. Como que você reestrutura a ocupação de uma várzea? Deve ser uma coisa difícil, né? Porque a cidade já está completamente... né? Sim, a gente tem um processo de urbanização dentro das grandes cidades que se deu de forma muito não planejada, né? Simplesmente o espaço foi sendo ocupado sem pensar muito no que responderia aquilo. Então, a gente, na maioria dos casos, tem as várzeas preenchidas por sistema viário ou mesmo edificações muito próximas ao canal, e, enfim, né? Ou quando não foram ocupadas por sistema viário, tem a questão da ocupação irregular com as áreas de interesse social. Então, são cenários distintos que precisam ser revistos, né? Quando a gente tem áreas com ocupação irregular, né, o que tem sido feito, né, parceria aí com a SEABRE, né, Secretaria da Habitação, é reurbanizar a área, então implantar parques lineares, reassentar a população. Então, enfim, né, tem um trabalho que é demorado, porque sempre que envolve famílias tem toda a questão social que é complicada, mas que
consegue ser feito a curto prazo. Agora, quando a gente pensa em remanejar sistema viário, é muito mais complexo, né? Porque a população tem um apego muito grande ainda pelo carro, então tirar faixas do sistema viário para pensar na implantação de um parque linear ainda é uma coisa muito complexa. Mas eu acho que à medida que essa interação da população com a água for mais forte, ela entender a importância de ter um ambiente aquático mais saudável, mais integrado, eu acho que isso vai começar a perder força. Porque essa história, Juliana, é complicada. Você, todo ano, ou quase todo ano, você acompanha aquela história das enchentes. Quer dizer, o cara mora do lado do rio, todo ano vai encher. Aí fica aquela dramaticidade, oh meu Deus, encheu. Um negócio construído a 3 metros do rio, qual a novidade que o rio vai... Mas é muito reflexo dessa ocupação não planejada do espaço urbano e também a questão do déficit habitacional, né? A gente fala que a questão das águas nas áreas urbanas está muito atrelada ao déficit habitacional, né? Ninguém mora na beira do córrego alagando todo o verão porque quer. Claro. Muitas vezes a pessoa não tem muita opção de moradia. Agora, Juliana, por exemplo, então, e tudo isso já está constatado, mas a legislação de hoje prevê isso, por exemplo, nas novas cidades aí que estão nascendo, você tem essa previsão, olha, não ocupem a várzea dos rios, existe, a legislação prevê isso. O Código Florestal prevê que as margens do rio sejam respeitadas, né? A gente tem, em função do tamanho do porte do rio, tem diferentes áreas que devem ser respeitadas, né? No geral, cursos d'água pequenos têm que respeitar 30 metros, né, de área de APP, na área da margem do canal. Então, isso está na legislação. Então, novos empreendimentos, o empreendedor vai fazer a instalação de um loteamento. Ele já tem que respeitar essa norma, né? O que é difícil enquadrar a norma, a legislação, é quando a gente tem casos em que a cidade não foi planejada, como, por exemplo, São Paulo, né? Se a gente fosse obrigar a cidade a respeitar o Código Florestal, a gente teria que desapropriar, né, meio mundo, né, uma boa parcela da população, né? Então, isso é muito complicado, mas nos empreendimentos novos isso já está consolidado, já não se faz, né, esse tipo de ocupação agressiva com relação ao curso d'água. Juliana, como última pergunta, como que você acha que seria o empurrão em termos da legislação para que essa ocupação das cidades, essa falta de respeito com os nossos recursos hídricos fosse implementada? Eu acho que... Além do seu simpósio, né? Sim, sim. Eu acho que o que responde muito essa pergunta é a importância do plano diretor da cidade, né? Que ordena a ocupação do território, planeja como se dá o adensamento, a distribuição da infraestrutura. Então, é muito importante que a cidade tenha um plano diretor consolidado, né? Infelizmente, a lei do plano diretor veio, né, mais recentemente e acabou, né, deixando a gente desprevenido no passado. Mas agora a gente já tem a ferramenta do plano diretor. Então, grandes cidades como São Paulo já têm planos diretores bem estruturados, né? A gente precisa fazer valer o plano diretor. Mas as pequenas cidades têm ainda planos diretores muito precários. Então, acho que, de repente, o foco do plano diretor tem que ser muito na pequena cidade, porque é ela que está crescendo, que está adensando, que está sufocando os rios. Então, nessas cidades, a importância do plano diretor é ainda maior, porque ele norteia, né, para que isso não aconteça. Então, acho que o plano diretor da cidade, também o plano diretor de drenagem é muito importante para proteger os cursos d'água. Ok, Juliana, obrigado pela presença. O programa Nova Cidade de hoje recebeu Juliana Alencar, que está organizando o 2º simpósio de revitalização dos rios. O que você acha na internet? Ela coloca 2º simpósio, revitalização dos rios, o que você acha? E convido você a participar também. Tá bom, gente? Nova Cidade volta semana que vem.